os irmãos. Eu quero me ater aí, irmãos, ao final da parábola, nós lemos no começo do culto, e eu quero ler a partir do versículo 10. Versículo 10. Todos estão comigo? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no que é dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar? Meu Pai, te pedimos o Teu Espírito trazendo a conexão com cada coração. Nós estamos na Tua presença e pedimos, Pai, fale ao nosso coração de acordo com a Tua palavra. No nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. E agora, já iniciando o capítulo 16, na primeira parábola, a parábola que tem aí 13 versículos do capítulo, praticamente aí quase a metade do capítulo, e é uma parábola bastante complicada, não muito comum ouvir pregações sobre ela, conforme eu disse domingo. Por quê? Porque conta uma parábola de um mordomo infiel. O texto conta que esse homem é mandado embora, ele é indagado pelo seu senhor, para que ele prestasse contas, porque ele descobre que ele estava utilizando de forma indevida dos seus negócios. O versículo 1 primeiro, quando vai falar a respeito, diz: havia um homem rico, cujo administrador foi acusado de desperdiçar os seus bens. E aí diz o texto assim no verso 2: então, chamando-o, lhe disse: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. E aí você vê o coração dele, né? Cavar não posso, ou seja, eu não quero trabalhar. Trabalhar no pesado jamais. Não, eu não posso trabalhar no pesado. Mendigar também não posso, porque eu tenho vergonha de pedir. Veja o coração desse homem. E ele então começa a liberar da dívida as pessoas que estavam devendo ao seu senhor. Ele melhora a dívida, beneficia a pessoa que deve, diminuindo a conta. E ele fica bem com essas pessoas, visando ele ser recebido na casa delas. Quero deixar claro que ser recebido na casa delas é algo bem diferente da nossa cultura. Quando uma pessoa ia visitar a outra, ficava muito tempo, principalmente familiares. Você pode ver pelo próprio texto bíblico, quando Maria vai visitar Isabel. Ficou lá quanto tempo, irmãos? 3 meses, né? Por isso que quando o Senhor diz para Abraão assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Ele estava dizendo: nem pense de sair só da casa de teu pai e sair só da tua parentela, você vai sair de tudo. Lembrando aí que no caso de Abraão era muito comum, a família nunca se separava, sempre tinham negócios da família, como é o caso da família de Jacó, que os filhos cuidavam dos rebanhos, das plantações. Eles cuidavam do rebanho e tinham plantações de trigo. Você pode ver pelo próprio relacionamento, na visão que Deus deu a José, você vê o destaque dessas duas coisas. Mas basicamente, a família ficava bem unida, e é claro, quando visitava uma a outra, ela ficava muito tempo. Quando um homem disse que queria seguir Jesus, mas primeiro tinha que enterrar o seu pai, aquele pai talvez nem morto estivesse. Ele estava dizendo: meu pai ainda não morreu, eu preciso esperar ele morrer
para que então eu possa ficar livre e segui-lo. Quando uma pessoa declarava que iria ir ter com a família, ele estava falando de ficar muito tempo. E aí você começa a entender alguns textos bíblicos, como esse que eu acabei de citar. Mas a palavra diz aqui que esse homem esperava ser beneficiado. Então, após fazer isso, o versículo diz que ele agiu astutamente. Na parábola, Jesus diz que os filhos da luz, eles deveriam ser mais ágeis. O versículo, e eu inclusive abordei o fato de que no nosso tempo, no meio dos cristãos, há uma incidência enorme de pessoas que não entenderam a fé. Não se pode confundir ter fé com não se mover. Existe uma parte que você vai fazer e Deus não fará. Deus não porá a mão no arado, Deus não construirá, Deus não cavará, Deus não fará a obra que pertence ao homem. Mas pode acreditar que se for preciso abrir um rio para você passar em seco, Ele vai fazer. Pode acreditar que se você precisar de água e não houver água, Ele vai fazer a água sair da pedra que seja. Mas Ele fará o que somente Ele pode fazer. E aí, é claro, você não poderia e nem eu poderia salvar a si próprio, mas Ele salvou por meio de Cristo Jesus. Então, se confunde-se muitas vezes fé com ficar parado esperando Deus fazer completamente. Meu irmão, você precisa, em matéria de trabalho, por exemplo, você precisa trabalhar duro e de forma, é claro, honesta. Mas Jesus conta essa parábola dizendo que o ímpio, a pessoa que não serve a Deus e que é injusta, que é inadequada, ela é rápida para resolver o próprio futuro. As moradas eternas que são citadas no final do versículo 9 são uma indicação de que ele, fazendo isso, achava que tinha sua vida agora garantida. E Jesus está dizendo que os filhos da luz não têm a mesma atitude para resolver as situações. Em outras palavras, Jesus está dizendo que é preciso haver atitude por parte dos filhos da luz. E aí eu posso já adiantar para você, como sempre faço, quando eu vou recapitular, eu gosto de trazer algo que não falei na pregação anterior. Meus irmãos, nós estamos falando de uma pessoa que sabe que precisa buscar mais a Deus e não busca. O filho da luz sabe o que deve fazer e não faz de forma precisa. Sabe que tem que ler mais a Bíblia, mas não lê. Como vai vir a resolução? Buscando ao Senhor, buscando uma direção, pois eu não tenho. Não é? Sobre o retiro, por exemplo, durante um bom tempo eu falei aqui, pelo menos conversei com algumas pessoas, de entender aqui publicamente, depois eu até falei mesmo, que eu não percebia absolutamente nenhuma direção para o tema do retiro. Nós já temos o tema do retiro. Porém, eu não percebia nitidez da parte do Senhor em nenhum assunto da Bíblia. Mas só foi começar a buscar, só foi começar a jejuar, que fluiu como um perfume no ar, irmãos. Então, nós que sabemos o que fazer, por exemplo, se você está se sentindo frio espiritualmente, o que é que você tem que fazer? Você precisa começar a consagrar a sua vida e precisa fazer hoje, agora. E você encontra muitas pessoas que são filhos de Deus, filhos da luz, mas que não têm atitude. Não têm atitude. E, meus irmãos, já dizia um pregador, né? Uma pessoa chegou para ele e disse: eu não estou conseguindo orar. Aí o pregador disse: olha, começa a dizer para Deus isso, e você vai ter começado a orar. Começa a dizer para Deus: eu não consigo orar, e você estará orando. Meus irmãos,
nós precisamos ter atitude. E aí ele deixa claro, quando nós lemos o versículo 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ou seja, se uma coisa está errada, se a pessoa é infiel, ela será infiel até o fim. Que é isso, pastor? Meu irmão, não tente dar uma melhorada. Se você tem agido guiado pelo dinheiro, somente por ele, você vai se arrepender de tal pecado, e aí você estará acertando o seu caminho. Se arrependendo, você será perdoado dos seus pecados. Então você poderá caminhar livremente, pois agora você está justificado dos seus pecados. E aí o Senhor está dizendo na parábola: se alguém é infiel, não espere fidelidade até o fim. E aqui, meus irmãos, a eleição já passou, né? Eu disse para mim que não ia mais falar nada sobre isso, né? Mas nós somos crentes. E aqui o texto está dizendo sobre quem é fiel, quem é infiel, é infiel. Qual o critério que nós temos para escolher um candidato? Não vai ter eleição agora, ninguém vai dizer que eu estou fazendo absolutamente nenhuma campanha, né, irmãos? Aliás, no período da eleição, como eu sofri ouvindo de vez em quando alguém dizendo, eu não estou jogando em direto, irmãos, porque eu não jogo em direto, estou apenas falando do assunto. Alguém dizendo, vem o pastor falar de política, eu vim ouvir a palavra de Deus. Como se a nossa vida cotidiana não dissesse respeito à Escritura, e a Escritura não diz respeito à nossa vida cotidiana. Não é? Como se. Então, mas eu aguento bem, irmãos, aguento bem, profeta tem que estar acostumado, né? A ser criticado, desde que ele ponha a cabeça no travesseiro e ele tenha paz com Deus, bola para frente. Qual o critério para escolher um candidato? Se já foi provado que ele é infiel, já foi provado que ele é infiel, não deve-se votar no candidato. Por quê? Porque se ele já provou que ele é infiel no pouco, quando ele for eleito e for posto sobre o, completa aí, irmãos, sobre o muito, que seria o pouco, ele está agora como candidato. Mas quando ele for eleito, e quem vota deve acreditar que vai ser eleito, né? Não era para estar votando. Quando ele for posto no muito, o que é o muito? A autoridade de decidir a vida das pessoas. Um deputado, ele tem nas mãos um posto de autoridade. Por exemplo, o que um governo faz determina quanto você vai pagar na gasolina, quanto você vai pagar nos alimentos que você come, que você consome. Então, se ali tiver uma pessoa infiel, que foi infiel quando foi posto num patamar, quando ela for posta no muito, ela continuará sendo infiel. Por favor, irmãos, eu estou dando aqui um exemplo de como você deve se posicionar quando você vai dedicar o seu voto. Se foi provado que a pessoa é uma pessoa de conduta pecaminosa, não tenha dúvida que quando tiver o poder nas mãos, essa pessoa continuará pecaminosa. Suas atitudes continuarão pecaminosas. Que isso, pastor, o senhor não pode julgar. Meu irmão, não sou eu não, é a palavra de Deus. Quem é infiel no pouco, continuará infiel quando estiver no muito.
aí veja o risco de eleger pessoas que têm prazer no mal, não é? Veja o risco. O risco é muito grande. E aí, é claro, eu volto a dizer, eu estou falando sobre a régua que nós temos que utilizar para votar em alguém. Porque, do contrário, eu que votei, eu sou responsável pelo mal que aquela pessoa está fazendo. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é que Calígula foi um dos piores imperadores de Roma e que matou centenas e milhares de pessoas. Se você fosse escolher o imperador de Roma pelo voto, você escolheria Calígula? Certamente todos diriam que não. Todos diriam que não. Calígula se tornou imperador na força da espada. Ele não foi escolhido pelos homens. Mas se fosse, eu estou aqui ministrando um princípio bíblico. Se alguém é infiel numa empresa, quando era um funcionário, simples funcionário, essa pessoa, se for posta na liderança da empresa, continuará infiel, só que agora posta no muito. Ela era infiel no troco de uma compra de um pão para que ali na empresa as pessoas tomassem café. Você imagina lá agora administrando o recurso da empresa. Por isso que não tenha dúvida de que pessoas que estão na liderança, que têm os seus negócios, eles precisam pôr à prova os seus funcionários. Eu já ouvi tantas histórias, irmãos. Eu ouvi uma vez uma pessoa que disse, olha, o meu patrão foi embora e deixou uma pilha de dinheiro em cima da cama. E aí eu liguei para ele e disse, o senhor esqueceu o seu dinheiro aqui. Mais tarde foi revelado, irmãos, que aquilo era um teste. E eu disse para a pessoa, digo, olha, essa pessoa é gente fina. Por quê? Você imagina alguém que tem milhões e milhões de reais, rodeado de pessoas infiéis. Você toparia se fosse você? Claro que não. Claro que não. Você imagina alguém que confia os filhos a esposa? Nós vamos olhar coisas que acontecem de forma diferente. Por exemplo, você conhece alguém que é assim infiel? Você conhece? Você, quando vê essa pessoa colher os frutos podres que plantou, você se compadece, você tem dó, ou você reconhece que conforme for a plantação será a colheita? Eu estou falando, irmãos, imagine você, um dia uma senhora, muitos anos atrás, uma senhora chegou para mim e disse, irmão Renato, pastor Renato, ore pelo meu neto, ele está preso. Aí eu digo, sim, minha irmã, e tal, e começamos a conversar. Mas já no meio da conversa, eu tive a impressão de que ela queria que ele fosse solto, mas ele estava completamente torto ainda. Eu perguntei, ele já aceitou Jesus? Não, ele é desviado, pastor. Ele já reconciliou? Não, pastor, inclusive está pior, em outras palavras. Aí eu disse no final para ela, minha irmã, então vamos orar para ele continuar lá, né? Que é isso, pastor? Vamos orar para ele continuar lá, porque se ele sair desse jeito que a senhora está falando, a sociedade está em risco. Ela se assustou. Aí eu digo, minha irmã, e a senhora é crente, e a senhora está querendo que Deus satisfaça. Em outras palavras, não falei assim, né, irmão? Não magoa, né? Mas com muito jeito, eu disse que ela não podia estar pedindo aquilo.
ela deveria pedir a conversão do neto, que ele se convertesse. Pastor, mas lá é o inferno. Eu digo que lá no inferno que ele está, ele se lembre de Deus. E ele diga como filho pródigo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão para comer e eu aqui pereço de fome? Em outras palavras, quando eu era crente, eu era feliz e eu não dava valor. Quando eu estava junto da minha família, eu não dava mínimo valor. E agora eu sei, e eu me arrependo. Eu digo a você que eu jejuaria para esse garoto ser solto. Eu digo a você. Mas esse nivelador só tem quem conhece um pouco da Escritura. Eu não estou dizendo que eu sei tudo da Escritura, irmãos, por mais que eu tenha buscado e busco cada dia me esmerar na Escritura Sagrada. Quanto mais estudo, mais descubro que tenho que estudar. Eu estou falando para você genuinamente. Eu já preguei tantas vezes num texto e quando vou ler de novo, descubro novas coisas. Quero dizer para você, meu irmão, Jesus está falando aos discípulos: ou vocês são fiéis, ou então vocês não serão nunca. Uma pessoa só pode ser fiel. Aí vem o porquê que quando oramos pelo poder executivo, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, nós oramos pedindo salvação. Porque só com a salvação do homem, com o homem vendo os seus pecados. Isso já aconteceu aqui, irmãos. Pouca gente entendeu, né? Aqui no Rio, por exemplo, nós tivemos um secretário de governo que confessou que pôs a mão no dinheiro do povo. Aquele homem havia se convertido. E convertido, ele não podia mais mentir. E ele reconheceu. Talvez você lembre disso, foi recente. Ele reconheceu, e eu me lembro que quando ele estava contando, ele chorava, dizendo: eu fiz tudo isso. Mas ele havia se convertido. Nos Estados Unidos, quando o filme Paixão de Cristo foi lançado, que filme foi aquele? Que coisa forte foi aquele filme. Aliás, o diretor do filme foi ousado para aquele filme, irmão, junto com o Jesus de Nazaré. É o único filme sobre Jesus que segue o texto bíblico. Todos os outros filmes que foram feitos flertou com livros apócrifos, ou seja, tinha coisas que não está no Evangelho, não seguiram a Escritura reconhecidamente inspirada. Aquele filme foi. E um dos testemunhos que impactou os Estados Unidos foi um homem que, depois de assistir o filme, saiu chorando direto para a delegacia. E ele foi até lá e confessou um crime que havia cometido. O evangelho interpretado naquele filme tocou o coração daquele homem e ele reconheceu os seus pecados. Meus irmãos, o que nós precisamos é de conversão, arrependimento dos nossos pecados. A maior coisa que uma pessoa pode fazer diante de Deus, entre aspas, né, vamos dizer assim, é se arrepender dos seus pecados. A ênfase é essa. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm que fazer uma boa vizinhança com tudo quanto é tipo de coisa ruim. Tudo quanto é loucura. Tudo quanto é coisa louca. Mas o Evangelho, irmãos, denuncia: quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito. E aí o verso 11: se nas riquezas injustas não fostes
fiéis, o texto dá a entender o seguinte: se diante do que é injusto você não corrigiu e não foi fiel, se deixou levar pelo que é injusto. Aí o resultado: quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Na tradução contemporânea é confiará as verdadeiras. Na King James, na tradução King James, pois se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Me recordo de uma história de uma jovem que estava à procura de emprego e ela passou em toda a triagem, e era um belíssimo emprego, e ela teria a última entrevista, e na última entrevista aquele homem disse para ela: observei que você é crente, que você tem uma religião. Ela disse: sim, eu sirvo a Jesus Cristo, enfim, se identificou. E aquele homem disse: olha, o emprego é seu, mas eu não vou dar o emprego para alguém que é fiel a um Deus. Não. Aqui nós não aceitamos isso. Eu vou te dar alguns dias para você pensar e você então me dá a resposta. Ela foi, ficou aqueles dias, voltou e deu a resposta de que ela deixaria o seu Deus e ela precisava do emprego. Então aquele homem se revelou dizendo: eu também sirvo a Deus e você estava sob um teste. Porque se você renunciasse o emprego que eu te oferecia, mas não deixasse o seu Deus, você estava apta para trabalhar aqui. Mas como você se vendeu por uma proposta e renunciou àquele que te deu a vida, eu não posso te dar um emprego. Meus irmãos, o que é que nós damos valor genuinamente? O que é que nós damos devido valor? Eu tenho dito que a nossa geração cristã não suportaria uma perseguição cristã como a história mostra. Por exemplo, normalmente numa perseguição extrema, os pastores são presos e são conduzidos para negar a fé, para que através da renúncia da fé deles, os seus seguidores, na visão de quem os conduz a isso, também ficarão fracos e renunciarão também. Essa geração, eu falo de uma forma geral, é uma geração que quer o benefício, mas não está disposta a sofrer pelo Evangelho, porque atribui que o Evangelho traz só benefício. Absolutamente. Se você tiver dúvida sobre isso, faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Você vai encontrar algumas na internet. E você vai ver que o nível de estudo da Bíblia é muito abaixo do que se imagina. Aliás, um dia alguém chegou para mim e disse: pastor, às vezes eu confesso que até eu tenho dificuldade de entender o senhor. Aí eu digo: mas meu Deus do céu, mas eu estou aqui citando a Bíblia. Aí caiu a ficha. Você imagina de repente citar um texto de Isaías, se a pessoa nunca leu Isaías? Você imagina eu falar sobre Malaquias, se a pessoa nunca leu o texto de Malaquias? A mente da pessoa não acompanha. Mas eu quero lembrar aos irmãos que Jesus declarou muito fortemente diante das trevas: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, queima no meu coração saber que Gênesis saiu da boca de Deus. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, sim, meus irmãos, Josué, Juízes, sim, tenha certeza disso. Os textos da Escritura, Novo e Velho Testamento, saíram
da boca de Deus. Portanto, se eu tiver até mesmo dificuldade de leitura, vamos supor uma pessoa que se converteu que não sabe ler, eu correria para a escola, eu correria para contratar alguém, para alfabetizar-me, porque sem a Escritura não é possível viver, sem a Escritura. Aí, é claro, eu já dei conselho dos mais diversos, né? Se a pessoa não tem condições de fazer isso, então, ouça a Bíblia e memorize a Bíblia. Faça isso. Hoje em dia, nem gastar dinheiro precisa mais. Se ela tiver acesso à internet, ela terá a Bíblia em áudio gratuitamente, em várias versões, porque tem muita gente se esforçando para ler a Bíblia e colocar o áudio disponível a todos. Muito obrigado. Eu quero ler com você aí agora para encerrar. Ninguém pode servir a dois senhores, verso 12, né? E se no que é dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, eu tenho que lembrar aqui, né? Por favor, né? Não me entenda mal. Você ter dinheiro não tem nenhum problema. A questão é ser dominado pelo dinheiro. Infelizmente, durante um período da história cristã, o ter dinheiro era considerado como um pecado, uma coisa que podia levar você para o mal ou trazia já a destruição. Se é verdade isso, então Abraão foi muito pecador. Salomão, então, irmãos, o homem mais rico, aliás, até hoje, nem mesmo a junção de todos os homens mais ricos do mundo alcançam a riqueza de Salomão. Se ter dinheiro é ter pecado, então eles foram grandes pecadores. E eles não foram. Irmão, Salomão, na época de Salomão, a riqueza dele era tão grande, e não só dele, mas do povo de Israel. Quero deixar claro isso. O povo era tão rico, e o seu rei, que diz o texto bíblico, que a prata era sem valor, como pedras que se tem no chão. De que é isso? De prata, não quero, não vale nada. Porque ouro era a coisa mais simples que se tinha, comum. Se você estudar o texto, você vai descobrir que era o povo de Israel, não só o rei Salomão. Toda aquela história do rei abastado de riqueza e o povo passando fome, isso não acontecia em Israel. Israel estava provando talvez da maior riqueza de todos os tempos, no tempo de Salomão. Então não há nenhum problema com a riqueza, mas com o coração do homem. Problema há no coração do homem. Se você se arrependeu dos seus pecados e você todos os dias toma a sua cruz e segue Jesus, você pode ter toda a riqueza do mundo. Mas se você não fez isso, o dinheiro é o centro e ele ordenará sobre a sua vida. Meus irmãos, eu quero ler com os irmãos o texto de 2 Coríntios, abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, vamos abrir. Diz o texto assim: portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que é o dinheiro? Temporal.
bens materiais, temporal. Como assim, pastor? Lembra de Jó? Ele tinha tudo, eu preguei aqui outro dia sobre isso. Ele tinha tudo, no dia que ele perdeu, ele disse: nu vim, nu voltarei. Do pó vim, ao pó voltarei. Diz o texto: em nada pecou contra o Senhor. Depois ele perde a saúde. Além de ter perdido os filhos, os bens, ele perde a saúde. A mulher olha para ele fiel e diz: ainda conservas a tua integridade? Capítulo 2 de Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. Jó, você vai morrer, Jó, em outras palavras. Amaldiçoa a Deus e morre. Jó abre a boca e diz: falas como uma louca. Tendo recebido o bem, não receberíamos também o mal do Senhor? Em outras palavras. E diz o texto: em nada pecou contra Deus. Jó estava dizendo com essas palavras: o Senhor sempre nos abençoou. Aí no dia que Ele permite o mal, a tribulação, os problemas, nós vamos desandar? Não, não, não. Qual era a visão de Jó? Tudo isso é temporário. Deus é eterno. É nele que eu estou firmado. Então eu quero deixar isso como um exemplo. Meu irmão, sabe o que vai acontecer quando você estiver passando alguma necessidade de alguma coisa? Ainda tem o Senhor. E Ele é eterno. E se você for lembrar das suas lutas, você vai perceber que isso aconteceu já com você. Os bens materiais vieram, foram embora, o dinheiro veio, sumiu, você está vivo. Você passou tudo aquilo. E quantas vezes você achava que não ia conseguir passar para o outro lado? Não ia conseguir passar aquelas barreiras? Meus irmãos, nossos olhos não podem estar nisso. O jogo de cadeiras pode acontecer. Ou seja, agora eu estou em pé, agora eu estou sentado. Agora eu estou em pé, agora eu estou sentado. Agora eu estou em bonança, agora eu estou em luta. Mas isso tudo é temporário. O que é eterno deve encher os nossos olhos. E o Senhor Jesus, Ele termina a parábola dizendo: se você quer obedecer a Deus, aborreça a mamon. Se afaste. Não é possível servir a Deus e servir as riquezas. Não é possível viver guiado pelo dinheiro e viver guiado por Deus ao mesmo tempo. Isso foi dito aos discípulos, irmãos. Então, que o Senhor Deus encha você de bens materiais, mas que você não tenha o seu coração nelas. Que o Senhor Deus derrame do seu Espírito sobre a sua vida, cada dia, e que no final você valorize sempre o espiritual na sua vida. Sua comunhão com Deus, o valor das coisas do Senhor na sua vida, que isso seja uma constante no seu coração. Vamos ficar de pé, vamos orar? Feche os teus olhos, consagra a sua vida agora, naquilo que o Senhor ministrou ao seu coração agora, apresente a Deus, apresente ao Senhor a sua vida. Talvez o seu coração, você sabe as mazelas que você tem carregado, lance fora agora, em nome de Jesus, se arrependa. Só Deus sabe o seu coração, e se você não sabe sobre você mesmo, peça a Deus agora a direção. Senhor, ministra ao meu coração a tua vontade, me revela o meu coração, Senhor. Mostra, Senhor, quem eu sou, como eu tenho andado. Senhor, eu clamo agora pedindo, Senhor, vem sobre o teu povo. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor enche o nosso coração com a tua vontade, com a tua palavra viva.
Nós clamamos pedindo, Senhor, tem misericórdia, estende a tua mão sobre cada um, Senhor, nessa noite. E que aqui, Pai, tenhamos pessoas fortalecidas, firmes, fortes no propósito do Senhor, firmes nas coisas eternas, nas coisas do reino. Oramos